dia, boa tarde, boa noite. O horário em que você tiver a disponibilidade de assistir esse vídeo, nós estamos aqui com você hoje no quadro Momento com Deus. Eu sou a professora Hélida, coordenadora do Colégio Êxodos. Eu gostaria de que hoje nós conversássemos um pouco sobre sermos gratos a Deus por tudo. E eu vou ler um trecho das Sagradas Escrituras que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 2 ao 10. Amém? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de Deus, nosso Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, que Deus, Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seus filhos, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Essa passagem é um trecho da carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, né? E ele vem falar para os irmãos de Tessalônica, elogiando como eles estão vivendo a vida cristã. A escolha que eles fizeram de servir a Deus com alegria, que eles estavam fazendo tão bem, seguindo tão bem o exemplo de Cristo, que eles não precisavam nem mais pregar a palavra, porque a vida deles era uma pregação. E qual era o segredo da igreja de Tessalônica? É porque eles tinham motivos para agradecer. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Você já pensou em algum motivo que você tenha hoje para agradecer a Deus na sua vida? Muitas vezes nós entendemos e pensamos que nós só devemos ser gratos a Deus por algo de muito bom que nós recebemos dele, ou de um livramento muito grande que também nós recebemos dele. Ou seja, o ser humano, ele tem dois extremos: a gratidão pelo bem extremo e a gratidão pelo livramento do mal extremo. Acontece que a igreja de Tessalônica, a época em que essa igreja existia, o contexto em que Paulo se refere, era um contexto de perseguição da igreja primitiva. Era um contexto em que, em você falar que você era cristão, que você falava de Jesus Cristo, você corria o risco de ser preso e até morto, né? Então, eu quero refletir com você o seguinte: quais são os motivos que você tem para agradecer hoje? Será que você tem sido grato a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por você? Você tem sido modelo de cristão diante de Deus? Olha, nós precisamos, como a Bíblia nos diz, buscarmos ser santos, porque o Senhor é santo. E o exemplo que Ele nos deu foi um exemplo de santidade. E isso, Paulo, nas suas cartas, ele frisou bem. Nós precisamos estar sempre buscando em Deus santificação. E um dos sinais de santificação para nossas vidas é reconhecermos tudo que Deus fez por nós e agradecer. Existe a história de um homem na Bíblia chamado Jó.
Gente, e eu acho que você já ouviu em algum lugar. Jó era um homem muito rico, era um homem temente a Deus, mas foi também um homem que foi tentado e de um momento para o outro ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos e Deus permitiu que a sua carne fosse tocada pela enfermidade. A esposa de Jó, vendo toda aquela situação, todo aquele sofrimento, olhou para ele, porque em tudo, quando Jó recebia a notícia de que ele tinha perdido os filhos, os bens, e quando ele começou a adoecer, ele disse: no sair do ventre da minha mãe, eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, não importava a circunstância pela qual Jó estava passando, e ele continuava sendo grato a Deus. Eu sei que é muito fácil nós agradecermos a Deus quando tudo está bem. Quando o nosso emprego está bem, quando nós estamos ganhando bem, quando nossa família está bem, quando estamos com saúde. Mas na hora que nós temos que enfrentar qualquer tipo de dificuldade, nós balançamos a nossa fé, descrendo de que Deus ele está no controle de todas as coisas e que se Ele permite que nós passemos por uma situação adversa, Ele tem um propósito. Ele tem aquilo que nós precisamos para passar por essa dificuldade. Recentemente eu perdi o meu irmão, um jovem de 23 anos que estava trabalhando e por conta da violência ele foi atingido por 5 tiros, passou 2 meses na UTI e ele acabou falecendo. E foi muito difícil mesmo, em todos os sentidos, porque mesmo que você não tivesse nenhum vínculo de familiaridade com a pessoa, é uma notícia chocante. Você tem um jovem de 23 anos, saudável, com uma vida inteira para viver, e que estava trabalhando, não estava buscando nada de ruim, e de repente sofre uma fatalidade como essa, né? Então meu coração, ele inicialmente sofreu muito, mas Deus compartilhou muito forte com isso. Em primeiro lugar, eu sou o dono da vida, sou eu que tenho o poder de trazer a vida e de cessar a vida. Em segundo lugar, eu sou Deus que estou no controle de todas as coisas. E em terceiro lugar, Deus compartilhou no meu coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus tinha um propósito de que meu irmão passasse por essa situação, eu creio verdadeiramente que Deus tratou seu coração nos tempos em que ele passou naquele hospital, numa condição de quase coma e no final já no coma, mas Deus tratou o coração dele para que ele reconhecesse a soberania de Deus sobre a sua vida. E também trabalhou no coração dos familiares, dos irmãos, da mãe. O nosso pai já é falecido. Ele foi um menino que se criou praticamente mais da metade da sua vida sem um pai. Mas eu fiquei muito feliz de saber que aquilo que o meu pai semeou na vida dele, enquanto ele esteve com ele, foi mais forte do que o tempo que ele esteve ausente. Felipe, meu irmão, foi descrito pelas pessoas como sendo um menino bom, de coração bom, um marido responsável, um pai valoroso. Então, se ele era assim, se o que aconteceu foi uma fatalidade, por que eu tenho de amaldiçoar a Deus, de deixar de crer em alguma coisa? Não. Eu sei que Deus o recolheu para si. Eu sei que Deus tratou o seu coração e como tratou o meu também, de toda a sua família, do seu irmão, dos seus outros irmãos, da sua esposa. Então, Paulo, na carta aos Tessalônicos, ele diz que nós temos muitos motivos para agradecer, que também podem estar presentes nas nossas vidas. E quem faz com que nós reconheçamos esses motivos para agradecer, sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus. Então Paulo vai dizer que em primeiro lugar ele dá graça pela vida daquelas pessoas que faziam aquela igreja, que elas aprenderam tanto a servir a Deus, aprenderam tanto a mensagem de Cristo, que não precisavam mais nenhuma palavra, porque a vida delas era uma pregação. E eu te pergunto, a sua vida tem sido exemplo de gratidão a Deus?
o seu viver diário, as pessoas que estão ao teu redor, veem Deus na sua vida, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de princípios e valores. Cristo é amor. Deus é amor. O Espírito Santo de Deus é amor. E se nós temos essas três pessoas e as reconhecemos nas nossas vidas, nós temos sim motivos de todos os dias, em todas as horas dos nossos dias, de agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Paulo sabe que essas pessoas tinham algo diferenciado. Paulo vai falar a respeito da escolha que eles fizeram de andar nos caminhos do Senhor, de seguir o exemplo do Senhor. Ora, a palavra de Deus não é um conto de fadas, que nos traz sentimentos bons e nos faz nos emocionar. Não. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ele é poder de Deus para transformar o mal em bem, morte em vida. Se quisermos transformação em poder e fé, então devemos buscar ao Senhor e ao seu Santo Espírito. Paulo vai agradecer ainda por último que a partir disso, a fé que as pessoas tinham em Deus ficou tão conhecida, que outras pessoas eram alcançadas por essa mensagem. Mesmo ao meio a grande sofrimento, nós precisamos aprender a viver em profunda alegria vinda do Espírito Santo de Deus, que também é motivo para agradecer. E nós podemos fazer a mesma coisa hoje. Eu e você somos desafiados pelo Senhor. Você já agradeceu hoje a Deus porque você acordou, porque você tem uma casa, porque você tem uma família, porque você tem um emprego? Olha, muitos estão por aí em manicômios, em penitenciárias, em hospitais, em leitos de morte. Mas o Senhor está permitindo que hoje você me escute, me veja e que abra o seu coração para essa mensagem. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é graça. Então, seja grato a Deus por tudo. Ah, Tchelle, é muito fácil a senhora falar. Não, não é fácil. Eu já passei por circunstâncias bem difíceis na minha vida. Mas todos os dias eu celebro ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu acordei. Porque todos os dias o Senhor me presenteia com um dia de sol em luar bem limpo. Porque todos os dias o Senhor me permite abraçar os meus filhos, abraçar a minha mãe. O Senhor tem me dado saúde a cada dia, o Senhor tem me dado um trabalho. Então, peça hoje ao Senhor para lhe dar forças para viver esse amor e esse evangelho. E ao fazer isso, a vida de Deus se espalhará por onde você for. Ei, escute. Deus está te chamando para ser grato. Seja grato, porque tudo que o Senhor nos dá é o derramar da sua graça sobre as nossas vidas. E nós só temos que agradecer a Ele por tudo. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração e que você possa dar um like, compartilhar e viver a gratidão e o amor no Senhor. Amém?